mesmo se a gente pega cientistas ou médicos, né, renomados, às vezes nem eles conseguem explicar, né? A pessoa pode até não ter fé, mas ela fala, ó, isso não tem explicação. Ao ter acesso, né, à palavra de Deus, algo que abriu os meus olhos foi que a gente realmente não precisa, na verdade, ter todas as respostas sempre. Porque isso é impossível. A mente humana, ela vai até um certo limite. Então, vamos tentar olhar por uma outra ótica, né? Então, crianças que nascem muito prematuras. Talvez isso possa ser uma tecnologia que venha ajudar nesse sentido. Por que a gente tem essa opinião formada, esse posicionamento tão firme hoje? Porque, de alguma forma, a gente teve uma revelação. Sempre vai ter a questão do risco-benefício. O benefício da pesquisa, ela sempre tem que ser maior do que o risco. Fala, galera! Tá na Mesa Podcast, tá no ar para mais um episódio imperdível. Eu me chamo Tuane e aqui ao meu lado minha queridíssima amiga, Kiane Vives. Oi, gente, tudo bem? E o tema de hoje tá polêmico. Ciência e fé, será que elas são inimigas mesmo ou aliadas? E para isso, trouxemos aqui uma convidada expert no assunto. Ela é PhD em Ciência da Saúde, cristã, esposa do Jackson e uma pessoa que tem muito conhecimento na área. Seja muito bem-vinda, Noris Coimbra! Nossa, a gente tá muito feliz, gente. PhD! Mal posso esperar pelo que vem por aí! Eu que tô feliz com o convite. Nossa, muito obrigada. É uma honra participar. Imagina, a gente que a agradece. Honra é toda nossa. Agora eu fiquei muito curiosa, porque quando a gente fala PhD, a gente fica assim, meu Deus, que é isso? Da onde vem esse PhD, Noris? Conta pra gente o que quer dizer afinal, em que tu é formada? Como assim PhD? Conto, sim. Bom, a minha formação acadêmica, eu fiz faculdade em enfermagem, me formei na PUC do Rio Grande do Sul. E desde quando eu estava já no inicinho da faculdade, eu já comecei a me interessar por pesquisa, já comecei a me envolver na área acadêmica. Então, assim que na verdade, durante a minha faculdade, já comecei a trabalhar, a fazer estágio com pesquisa clínica, né, que é no desenvolvimento de medicamentos, quando a gente já está, na verdade, na fase final de testes de medicamentos, que são os testes em humanos. Então, como eu já estava muito envolvida, eu já fui vendo, assim, aquele caminho, né, da academia, já comecei a pensar, inclusive, em dar aula. Então, foi algo meio que natural, né? Eu já fui até durante, assim, o processo da faculdade, me envolvendo com pesquisas acadêmicas, o que já vai, de certa forma, nos encaminhando, né, para essa área da pós-graduação. Então, terminei a faculdade, já comecei o processo seletivo para o mestrado, apliquei, deu tudo certo, já entrei no mestrado, comecei a me envolver cada vez mais e também o que me ajudou muito é que, por estar numa área de pesquisa, meu trabalho já era nessa área, isso também contribui, porque a gente está com as pessoas, né, no meio, na verdade, a gente é parecido com a maioria daquelas pessoas que a gente se envolve, né? Então, já foi um processo meio que natural. E assim que eu terminei o mestrado, eu já comecei o doutorado, automaticamente, sempre trabalhando na área, né? Me tornei pesquisadora. Em Ciência da Saúde. Ciências da Saúde, que é uma área onde pessoas com formação na área da saúde, enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, eles podem, né, ingressar, e aí tem as linhas de pesquisa específicas, né? Então, eu fui na área de doenças respiratórias, que era o que eu trabalhava na época. Olha! Né? Então, foi assim que interessante. Que eu cheguei no título. Todos teus estudos foram no Brasil ou tu estudou aqui na Austrália também? Todos os estudos foram no Brasil. Eu terminei toda a minha formação acadêmica lá, tive uma trajetória profissional e não faz tanto tempo que eu cheguei na Austrália, né? Eu cheguei na Austrália no finalzinho de 2023. Nossa, super recente. A minha história acadêmica. E tu trabalha aqui na área, na tua área? Eu trabalho na área aqui na Austrália. O que não foi planejado, na verdade. Planos do Senhor. Planos do Senhor. Ai, glória a Deus. Porque demora, né, pra gente conseguir emprego na nossa hora. Eu demorei acho que uns 3 anos, 4 anos. Isso é um testemunho, na verdade, né? Que foi muito rápido, assim, tudo que aconteceu. E tu sempre foi cristã?
Não, eu me converti aqui na Austrália, na Lagoinha, inclusive. Então essa questão de fé e ciência é super novo, assim, na tua vida. Até então, eu tive uma longa jornada e só na ciência, né? Como pesquisadora. E sempre muito voltada, assim, para a questão do dado, do racional. Sempre fui uma pessoa muito racional, muito metódica. Então, é algo realmente novo para mim. Tá. Mas como é que foi aí esse processo de conversão? Porque já tinha uma bagagem toda científica, né? Que as pessoas acham que não tem a ver com a fé. Como é que faz pra conhecer Deus no meio? Tu já acreditava? Um pouquinho isso aqui. Mas tu já acreditava em Deus ou... Eu sempre acreditei em Deus. Eu sempre acreditei. Mas era aquela coisa, eu recorria a Deus quando precisava, né? Quando a coisa tava feia, na verdade, né? Então, aquela coisa, eu tinha dentro de mim, assim, eu sabia da existência de Deus, mas eu não tinha conhecimento, na verdade, eu falo, né? Que eu era uma pessoa ignorante no assunto, né? Não tinha conhecimento da palavra, então... Não tinha interesse, né? De saber, então... Eu me considerava católica, mas era aquela católica... Não praticante. Não praticante, de ir na como igreja, 80% casamento, do brasileiro. Batizados, Então, eu vim desenvolver, na verdade, a minha fé e ter a revelação, o conhecimento aqui na Austrália. Quando que surgiu esse interesse? Na verdade, essa história, eu posso dizer que ela até começou no Brasil. Quando eu conheci o meu marido, ele começou a me contar um pouco da história dele, né? A mãe dele, na verdade, se converteu quando ele era muito criança, após um acidente que ele teve, né? Ele teve uma queimadura grave, e aí esse processo de recuperação dele fez com que a mãe dele se convertesse. E aí ele me contava, e ele, na época, aí ele frequentou, ele foi batizado na igreja, mas ele acabou se afastando. Então, quando eu conheci ele, ele já estava afastado da igreja. Mas ele me contava algumas histórias que eu achava muito interessante, né? E aí eu ficava com aquilo na minha cabeça, assim, mas não era bem assim que eu imaginava. E isso começou a me gerar histórias, assim, de milagres. Da igreja. Da igreja. Assim, que ele frequentava. E a igreja que ele frequentava, quando ele era criança, adolescente, o pastor é pai do cunhado dele. E eu conheci esse pastor. Ele não estava mais pastoreando a igreja, mas eu conhecia, eu convivia com ele. E ele era uma pessoa maravilhosa, maravilhosa. E aí as histórias, assim, de generosidade, de quanto o Hilário, que é o nome desse pastor, era uma boa pessoa, isso gerava em mim uma certa curiosidade. Eu sempre falava assim, se um dia eu casar, na época a gente não era casado, vai ser o Hilário que vai me casar. E sempre me gerava isso. E eu comecei a criar aquilo dentro de mim, mas continuava na minha vida normal, sem interesse maior, assim, a gente tinha uma vida boa, maravilhosa, assim, um casamento, né, não era casado, né? Uma junção. Feliz, a gente tinha provisão, sempre tivemos provisão, então, bom emprego, a gente vivia muito bem, né? Tinha uma vida muito confortável. Então, estávamos vivendo ali nossa vidinha de bons cidadãos, né? Mas sem a fé não existia para mim naquela época. E aconteceu que durante a pandemia, tudo isso aconteceu, a gente morava em Porto Alegre, e aí eu fui... tu é gaúcha eu sou também. gaúcha, eu sou gaúcha. Meus vizinhos. Depois a gente conversa sobre isso. E aconteceu que eu recebi uma proposta da empresa que eu trabalhava, que tinha sede em São Paulo, e nós nos mudamos para São Paulo. E aí começamos a viver também uma vida muito boa, explorar, viajar, a gente sempre viajou bastante. Aconteceu que veio a pandemia. Nós estávamos em São Paulo e durante a pandemia, todo mundo sabe, né, foi uma situação muito difícil no Brasil, acho que para todos, né, mas no Brasil a gente passou por muitos desafios, né, e São Paulo realmente, assim, estava muito difícil de viver. E tu naquela época. O teu estudo é de respiração, não é? Tu não falou isso? É de doenças respiratórias. Gente, então na pandemia tu trabalhou igual? É que, na verdade, teve alguma correlação? eu já estava numa outra área. Apesar da minha formação sem doenças respiratórias, eu estava trabalhando na indústria farmacêutica nessa época. E foi quando eu fui transferida. E aí, para resumir a história, porque é uma longa história, a gente sofreu um assalto muito grave em São Paulo, né, onde foi realmente assim, algo muito delicado. E onde a gente viu realmente assim, a mão de Deus
nos tirando daquele local, né? O meu marido foi baleado na época. A tal da história, conheço a Eu história. não vou contar essa história, porque essa história é dele, e ele ama contar essa história. Gente, essa história Agora eu tô dele. muito... Calma. Isso. E nós estávamos juntos nessa noite, né? Aconteceu conosco no carro. E a gente sabe, né, que a gente tá aqui hoje porque Deus nos tirou daquele lugar. Então, naquela noite, a gente sabia, né? A gente sentiu que a gente foi realmente, assim, recebeu uma chance, né, de viver e que a gente precisava fazer alguma coisa. E nisso tudo eu já estava também vivendo uma crise existencial, porque apesar de, como eu comentei, a gente tinha uma vida muito boa, nós éramos bons cidadãos, mas faltava algo. Foi quando eu comecei a me questionar, né, o quanto que eu tinha focado na minha carreira, no meu trabalho, porque sempre foi assim a minha meta maior, né, o meu maior objetivo era crescer, trabalhar, ter sucesso. E eu comecei a olhar assim, nossa, cheguei até aqui. E agora? Né, a idade está chegando. Já chegou, na verdade. Não vou contar a minha idade. Mas e aí nisso tudo, né, aconteceu esse assalto. E ali a gente sabia, né, que a gente tinha que mudar alguma coisa na nossa vida. A primeira mudança foi, imediatamente, voltamos para Porto Alegre. Tu acha que São Paulo é mais perigoso? Eu achei muito mais, eu achei muito mais. E, claro, foi o agravante da pandemia, né, onde as pessoas perderam também, querendo ou não, tu viver um trauma num espaço, tu tende a querer sair daquele local, né? Isso. E voltando para Porto Alegre, eu trabalhava ainda nessa mesma empresa, eu comecei a trabalhar de casa, né, eles entenderam a situação toda, então ainda ficamos 2 anos em Porto Alegre, nos preparando, porque a gente já sabia ali que a gente queria sair do Brasil, era um sonho muito do meu marido. Eu também tinha essa vontade, mas como eu já estava assim, muito, muito bem na minha carreira, num momento muito bom, eu estava ainda com aquele medo, não sabia, falta de coragem, na verdade. Mas foi um preparo, assim, eu entendi que realmente eu tinha que fazer algo, né? E esse algo era tentar uma coisa nova, estava também me sentindo sem propósito. Foi um período maravilhoso que eu pude aproveitar muito com a minha mãe, com a minha família, aproveitar o meu sobrinho, mas foi um preparo para sair do Brasil, realmente, né? E tentar algo novo. E aí vocês vieram pra cá, Viemos sim. pra cá. Visto de estudante, Visto como de no estudante. todo mundo. Isso também é algo muito interessante de contar, porque muitas pessoas, até pessoas próximas, que quando eu falei, ó, tô indo viajar, tô indo tentar algo novo, ficaram chocadas, assim, como que eu ia deixar tudo que eu conquistei até aquele momento. Tudo, né? Tipo, pra ti era uma carreira... Exatamente. É tudo. E eu falo, assim, às vezes eu não sei explicar como que eu cheguei até aqui. Assim, como que eu cheguei na Austrália, realmente foi Deus me guiando, porque foi muito difícil, assim, eu tomar aquela decisão, sair, pedir demissão do emprego. Eu trabalhava numa empresa maravilhosa, tinha realmente, assim, uma estabilidade, um cargo muito bom. E tu estava em paz com isso, quando tu tomou a decisão de vir para a Austrália? Eu sabia que eu precisava fazer isso, de alguma forma, que eu não consigo explicar. Algo que tu não achava, e talvez na Austrália fosse o lugar. Hoje eu entendo que aquilo foi preparado para mim, mas na época eu não conseguia, eu sabia que eu tinha que vir. Eu sabia que tinha algo que precisava mudar na minha vida, realmente, para eu achar de novo aquele propósito que eu não estava. Eu estava me sentindo realmente incompleta. Mas aí vocês chegaram aqui, né, sem conhecer Cristo ainda, e esse propósito apareceu? Esse vazio foi preenchido? Foi. Eu vou contar essa história, é muito interessante também. Como eu comentei, meu marido ele já tinha sido batizado quando era adolescente, mas ele estava afastado. E eu não tinha conhecimento mesmo, nunca tinha frequentado uma igreja evangélica. E quando a gente veio, a gente já sabia, assim, a gente veio com a ideia de procurar uma igreja aqui. Mas não sabia também, assim, o que a gente achasse, ia ter igreja brasileira, não pesquisamos nada antes de vir para cá. E quando chegamos aqui, a gente começou a procurar apartamento, nós ficamos num hotel, né, inicialmente. E aí chegamos e me deparei com aquela realidade de Austrália. Pensei, o que eu fiz da minha vida? Tipo assim, para eu me sustentar e sobreviver aqui, eu vou ter que viver uma loucura. Começamos a função de procurar
casa, apartamento, e vocês sabem bem qual é a realidade da Austrália. Ainda mais pós-pandemia, um caos para encontrar apartamento aqui. Exatamente. Aconteceu uma coisa muito sobrenatural, que na primeira semana que a gente estava procurando, começamos a fazer algumas inspections e eu já chegava, assim, 20 pessoas, 15 pessoas. Filas. E de forma muito sobrenatural também, para a história, não vou alongar muito a história, mas a gente conseguiu um apartamento maravilhoso, assim, onde o corretor abriu o apartamento pra gente, né, nem precisamos, assim, ir em inspection. Em Manly, né, que é muito perto daqui. E aí sim, né, depois de estarmos já na nossa casa, procuramos, né, pesquisamos igrejas em Sydney e chegamos aqui. E aí viemos num culto de domingo. Só vocês dois, sem conhecer ninguém. Sem conhecer ninguém. E no momento que eu entrei aqui, eu já senti algo Era diferente. Isso que tu queria. Eu já senti naquele momento. Ninguém precisou me falar nada. Então não foi assim, alguém que veio e me discurso, trouxe. uma oratória. Não foi. Foi realmente, a gente chegou aqui através de... Hoje eu creio assim, que foi Deus mesmo que nos trouxe, né, para esse lugar, porque a gente precisava vir. Foi muito... A gente chegou em dezembro, a gente já estava aqui no primeiro culto de janeiro. Nossa. E desde então, estamos aqui. Arrepiei, glória a Deus. Aqui, começou com ciência, depois veio a fé. Já te falaram que os dois são opostos em algum momento da tua vida? Ou talvez tu já passou por essa teoria, digamos assim. Hoje, tu vê as duas como aliadas? Ou inimigas. Ou inimigas, digamos assim. Sim. Eu acho que no meio científico, acadêmico e até mesmo na igreja, né? Eu acho que existe sim essa tendência das pessoas acharem que ciência e fé são inimigas, né? Mas na verdade, a gente precisa desmistificar isso, porque elas coexistem, na verdade, né? A gente precisa da ciência. A ciência está em tudo, né? Em tudo que a gente... Nos medicamentos que a gente usa hoje, né? A ciência nos ajuda hoje a viver com mais qualidade de vida. A gente usufrui da ciência o tempo todo, né? Então, certamente, assim, eu acho que, respondendo a tua pergunta, existe essa tendência, eu acho que algumas pessoas, de pensar dessa forma, né? Mas a gente precisa trazer essa realidade, né? Que existe oportunidade, assim, para a gente mudar mesmo esse pensamento, uma vez que elas, sim, coexistem. À medida que tu foi conhecendo a palavra, tu se deparou em situações assim que a ciência fala algo contrário, ou olha que legal, poxa, a palavra diz isso e isso faz sentido com o que eu aprendi, com todos esses meus anos de estudo? Tem algum momento assim que... Sim, eu acho que a palavra me trouxe mais revelação, na verdade, né, enquanto isso. Mas tem um ponto interessante que eu acho que eu comentei no início, né? Eu sempre fui uma pessoa muito racional. Muito. Então, acho que por isso também que eu fui indo para essa área. Eu adoro que Deus pega as pessoas assim na curva. As pessoas mais racionais, ele vem, tipo assim, ó. E ao ter acesso, né, à palavra de Deus, algo que abriu os meus olhos foi que a gente realmente não precisa, na verdade, ter todas as respostas sempre. Porque isso é impossível. A mente humana, ela vai até um certo limite, né? E a partir de um certo limite, que a gente depende do sobrenatural, né? Então, isso fez eu mudar realmente o meu pensamento. Me deu até conforto, né? Em certo ponto, assim, porque a gente não consegue explicar tudo. Tem até um versículo que fala sobre isso, né? Deus inventou as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. Exatamente, exatamente. É interessante. E muita... A palavra, ela traz muito, assim, da sabedoria, né? O quanto que isso vem de Deus mesmo, né? Então, foi me mostrando, assim, encaixando algumas peças que até então não se encaixavam, né? Porque eu vivia sempre nessa questão muito, assim, da racionalidade. E claro que eu tenho isso ainda, né? Eu continuo sendo uma pesquisadora, né? E eu honro muito isso. E eu acho que a ciência, ela é fundamental. Né? Ela é fundamental para a gente continuar avançando. E a gente precisa, né, ter base em ciência para comprovar, né,
a tecnologia, enfim, o avanço, né? A tecnologia, o avanço do medicamento, tratamento de doenças, Sim. ela é fundamental. Isso que eu ia te perguntar, porque um tempo atrás eu estava numa discussão num grupo de amigos e a gente levantou essa questão, por exemplo, digamos que uma pessoa está com câncer, né, terminal, ou com algum tipo de câncer, e hoje em dia existe, né, a opção de fazer radioterapia, quimioterapia, e digamos que uma pessoa muito religiosa entre na teoria de que Jesus vai me curar e eu não vou buscar nenhum tipo de ajuda, eu vou ficar aqui sentada esperando. E a gente tava nessa discussão, né? Tipo, a gente crê que Jesus cura, a gente crê do nosso coração, mas a gente vai ficar sentada esperando a cura vindo do céu sem a gente tomar nenhuma atitude, sabendo que hoje a ciência nos dá essa possibilidade de pelo menos tentar, né? Com nossos próprios braços, assim. A gente sabe que o sobrenatural, quem vai fazer é Jesus. Mas a gente pode fazer o nosso melhor aqui. Eu queria saber a tua opinião sobre isso, porque essa discussão foi calorada. Calorada, entendeu? Eu creio que Deus capacita os homens para desenvolver. Para desenvolver medicamento, para desenvolver a tecnologia, né? Para oferecer isso para as pessoas. E hoje a gente tem, né? A gente tem acesso a medicamentos de alta tecnologia. Tu trouxe, né, a questão do tratamento do câncer. Eu trabalhei por 6 anos, né, com oncologia nessa empresa que eu comentei que eu trabalhava em São Paulo. E é tremendo o quanto a gente avançou nos últimos anos, né, no tratamento do câncer, por exemplo. Então, câncer, alguns tipos graves de câncer que não tinham tratamento, se a gente olha 10 anos atrás, né, não tinha tratamento, as pessoas morriam. E hoje a gente pode oferecer ajuda para as pessoas, né? Então, eu sou a favor de oferecer o máximo possível, né, daquilo que está disponível, que eu creio, né, que se foi criado é porque realmente Deus capacitou e permitiu que isso fosse criado. E quando tu combina eu acho que esse é o ciência. Caminho, né? Então, oferecer o que a gente tem disponível aí de tratamento medicamentoso, vamos dizer assim, com a fé, né? Eu acho que isso sim, aí é o combo perfeito, exatamente. Óbvio que não dá para descartar que o Senhor continua fazendo milagres, né? Exatamente. Sem medicamento algum. Ele pode fazer tudo, ele faz. Mas a cura, ela também pode vir milagrosamente, né? Exatamente. Através de um medicamento, né? A gente não sabe quantos % o efeito daquilo foi o medicamento, quantos % foi a mão do Senhor, a graça do Senhor falando, eu vou ajudar aqui, então tem que saber Existem casos, né? Existem casos de respostas, né, rápidas, às vezes avançado que a ciência, né? Exatamente. A ciência vai daqui 2 meses. A ciência não consegue explicar, né? Questões realmente que, mesmo se a gente pega cientistas ou médicos, né, renomados, às vezes nem eles conseguem explicar, né? A pessoa pode até não ter fé, mas ela fala, ó, isso não tem explicação, não tem como ter acontecido sem a mão de Deus. Eu fiquei curiosa, dentro da ciência, então, tem médicos, fisioterapeutas, enfermeiros que sabem que existe uma força de Deus atuando ali dentro? Sim. É forte isso dentro dos hospitais, por exemplo? Eu não saberia te dizer assim se isso é forte, mas eu sei que isso existe. Eu sei que isso existe. Eu acho que vai muito da fé da pessoa no também. Meio mas acadêmico, eu já vi relatos isso é abordado assim, em sala de aula, olha, o padrão é esse, mas às vezes acontece um negócio que a gente não explica. Existe isso. Existe Jesus atuando. Sim. Eu já tive, sim, essas abordagens. Eu estudei numa faculdade católica, né? Então a gente tinha essa questão da religião mesmo, né? Mas eu acho que o meu relato assim vem da convivência, como eu sempre tive muito envolvida nesse meio, eu já tive conhecimento assim de casos onde os médicos não conseguiram explicar, e existem até com a questão da rede social agora, né? Existem muitos médicos ou profissionais da área que têm cada vez mais sim abordado esse tema, porque
é de extrema importância, né? Como a Kiane falou, a gente não vai deixar de oferecer, né, o melhor tratamento para a pessoa, mas a gente precisa levar em conta também a fé, né? Porque a gente, como cristã, e cada vez mais as pessoas estão se tendo consciência dessa realidade, né? Do quão importante é manter a fé, né? E saber que sim, Deus pode curar, né? Deus e pode não existe fazer fé milagre. sem obras, né? Exatamente. A gente tem que, a gente crê, a gente tem fé e a gente também precisa correr atrás, tanto quanto, por agir. exemplo, exatamente, a gente Ação, tem que né? agir sobre Oração. aquilo. Por exemplo, vamos dizer que alguém te deu uma palavra sobre um sponsor, algo aqui na Austrália que tu vai conseguir um sponsor se tu não trabalhar? Não vai. Vai ter que fazer a prova de entende? inglês. Tu vai ter que ir estudar. atrás, tu Vai ter que fazer a nossa parte. Tu vai ter que fazer a É. nossa parte. Então, assim, a gente tem que ter essa combinação, né? Sim. É muito importante. Sim. Agora vamos lá. Que agora vem pergunta Ai, aí. vai começar a polêmica. Começando com a mais polêmica que nenhum cientista foi capaz de responder na humanidade. Quem nasceu primeiro? Não, brincadeira. Eu não estudei. Eu não sou bióloga. É brincadeira, gente, é brincadeira. A gente tava brincando aqui, né? Que Deus criou Adão e Eva, não criou o útero primeiro. Então, na minha teoria, baseada na minha cabeça, eu acho que foi a galinha. Ela tava na arca lá junto com essa, né? Eu acho que ele criou os animais primeiro. Criou os animais primeiro. Enfim. É uma pergunta que vai Foge ter que do deixar. teu E vamos escopo. deixar aqui, ó, pro pessoal responder nos comentários. Mas pra ti, assim, como que tu vê? O que a ciência fala sobre o início da vida? Bom, se a gente for olhar pela ótica da ciência, a vida inicia no momento que existe uma fertilização, né? O que é fertilização? É quando o óvulo e o espermatozoide se encontram e criam ali um novo ser, né? Então, com a junção, né, dos gametas que a gente chama, vai dar início a a uma criança, né? Que vai, a partir daquele momento, né, acontece onde ocorre a fertilização, é onde a vida começa, né? Onde a vida é criada. A vida... Então, vamos lá, então. Vamos lá. Tá, e aí a gente tem um tema também que a gente tem que falar sobre isso, que é o aborto, né? Que muitas pessoas acreditam que enquanto, né, não nascer, não é uma vida. Nós acreditamos que a partir do momento que se torna um embrião, né, Deus dá o sopro da vida, já é uma vida. E aí existem também outras questões, enfim, relacionadas à tecnologia, mas em relação... Meses, né? Até 5 ou meses. Não ou é... para tal situação ocorre ou não ocorre. Eu queria saber a tua opinião sobre isso. Como hoje, com o conhecimento que tu tem em ciência e com a fé que tu tem, como que tu vê o aborto? Bom, como a gente acabou de comentar, né? Então, o início da vida ela se dá no momento ali que esse novo ser é criado, né? Ele já tem o genoma dele, né? O código genético desse novo ser. Ainda não existe uma gravidez nesse momento, mas no momento que esse embrião, né, ele implantar no útero, isso já passa a ser considerado uma gravidez, né? E quando a gente fala do aborto, é uma interrupção, né, a partir da gravidez, né, depois que esse embriãozinho já está implantado no útero. Quando a gente fala, olhando na ótica da fé, né, da palavra de Deus, a gente sabe que Deus nos criou de forma especial e única, né, cada um com seu propósito, e que a interrupção da vida, né, a qualquer momento, ela não vai de acordo, né, com a palavra que a gente acredita. Então, esse é o meu posicionamento, né, em relação ao aborto, porque, como cristã, né, hoje é da maneira que eu vejo. É um tema polêmico, né, é um tema que precisa, né, de muita discussão, porque a gente vai lidar com pessoas que estão, muitas vezes, né, na dúvida, passaram por isso, estão em dúvida de como lidar, às vezes com uma gravidez indesejada, né, porque no momento que
a mulher está gestando essa criança, ela tem, né? Ela tem responsabilidade sobre essa criança, mas essa criança também está interferindo na questão da vida da mulher, né? De questões sociais, éticas, né? Então a gente tem, na minha opinião, a gente tem que se posicionar a favor da palavra, né? Mas tem que ter a empatia do entendimento dessa pessoa, do que essa pessoa está passando, né? Para que a gente possa realmente oferecer, né? Suporte, oferecer ajuda. Tu lidou com muitas mulheres que abortaram no teu meio profissional? Tu teve algum tipo de paciente ou alguém que... Eu nunca trabalhei. Eu sou uma interessada no assunto, assim, de fertilidade, de embriologia, mas eu nunca trabalhei na área prestando assistência, né, assim, em relação a mulheres que passaram por isso. Mas a gente tem que estar preparado, né, porque sempre tem, né, alguém próximo, amigo de amigo, né, que já passou por essa situação. Eu conheço pessoas que já passaram por essa situação. Né? Quando estive com essas pessoas, eu não tinha, né, como eu falo, não tinha conhecimento, né, eu era ignorante na questão da palavra do Senhor mesmo, né. Mas é importante que a gente esteja unido da palavra, né, e pronto para se posicionar e para prestar realmente assistência a essas pessoas, né, tanto na questão de entendimento, de como que a gente vai acolher, né, porque a gente tem hoje o conhecimento e a revelação, né? Por mais que às vezes a gente tente passar o conhecimento, muito provavelmente essa pessoa não vai ter a revelação que a gente tem, né? Então isso faz muito sentido para mim hoje, mas não fazia há pouco tempo atrás. Eu sempre fui a favor da vida, né? Sempre fui posicionada em relação a ser a favor da vida. A diferença é que hoje, né, eu tenho a base da palavra de Deus, né, que me mostra, que me dá realmente o conteúdo, né, o conteúdo em relação à visão de Deus, quanto a vida é sagrada, e isso também vai em linha com a ciência, né, que também... Na tua opinião, existe uma exceção para o aborto? Existe? Na minha opinião, a gente tem que olhar o todo. Né? Como eu te disse, a minha posição eu sou a favor da vida, né? Sou a favor da vida. Mas eu sou a favor, eu creio, assim, que em qualquer situação Deus é capaz de restaurar, Deus é capaz de mudar, de transformar aquela situação, assim como eu fui transformada em diversos sentidos, né? Então eu sempre vou me posicionar a favor, mas a gente sempre tem que, na minha opinião, vestir o sapato da outra pessoa, né, e entender na situação geral, né, porque a gente sabe, até legalmente, né, hoje, falando, a legislação aqui na Austrália é um pouquinho diferente, mas quando a gente fala no Brasil, existem situações onde legalmente o aborto é permitido, né, e eu creio que tu tá, talvez, trazendo, assim, para essas situações, assim, mais extremas, né. A minha opinião, sempre vou ser a favor, mas a gente sempre tem que olhar na ótica da pessoa também, né? O que ela está passando, porque no Brasil pode ser muito complicado. No Brasil, existe alguma lei em relação se o bebê traz um risco para a vida da mãe? Sim. Há opção de escolha? Sim. Ou entre o bebê e a mãe já se escolhe naturalmente um dos dois? Uma das situações onde o aborto hoje é permitido no Brasil é quando a gestação coloca em risco a vida da mãe. Claro que vai ser através do consentimento da mãe que esse aborto vai ser realizado, mas é uma das situações onde legalmente o aborto é permitido. E é claro, isso precisa ser levado em consideração, porque é a vida da mulher, né, que tá em risco. Já aqui na Austrália, infelizmente, pra gente que tem essa posição a favor da vida, é permitido em qualquer situação, mesmo que, eu não quero, não tô afim, eu tô me permitindo, mas e o que leva a aumentar o número de abortos aqui, né? Sim. E eu queria saber, assim, de ti, como que tu vê essa diferença entre Brasil e Austrália? Se tu realmente, vivendo aqui hoje, tu consegue perceber que vivendo em um país que tem o aborto legalmente,
isso acaba afetando muito mais mulheres, isso acaba permitindo muito mais, isso acaba... Eu vejo também como... eu já fui a pessoa que foi a favor do aborto, né? Meu corpo, minhas regras. Eu acho que eu tenho que fazer o que quiser, meu corpo é meu. Hoje eu tenho uma posição totalmente contrária, porque eu realmente acredito que... Entendeu? Que esse corpo aqui, que tá dentro, não é teu, né? Quando tem algo aqui, não é nosso. Sabe? Eu vejo muito como uma questão de egoísmo. Tipo, a vida não é sobre mim, sobre... as minhas prioridades, os meus... Eu acho que Deus tem um propósito muito maior. E quando a gente entra nos caminhos de Deus, a gente vive uma vida muito melhor, sinceramente, assim. Do que quando a gente quer fazer o que a gente acha que tem que fazer com as nossas próprias mãos. Então, assim, eu queria saber de ti isso. Se tu vê que aqui na Austrália e no Brasil tem essa diferença das pessoas... Parece que tomam uma decisão como se fosse assim... eu quero ir ali tomar um chá ou um café, sabe? Eu quero abortar ou não abortar, assim, muito tranquilamente. É difícil de afirmar, porque a gente não tem um registro, né? Não existe um registro de números e a frequência que isso acontece, até porque, se a gente for olhar no Brasil, a maioria dos casos de aborto, ele acontece de forma ilegal, então não tem realmente como ter acesso, né, a essa informação. Mas é claro que quanto mais fácil, né, quanto mais facilitado for, né, a tendência é que isso aconteça de forma mais natural, né, que as pessoas se sintam mais à vontade, né, para a questão do aborto. Mas é como tu falou, né, é a consciência, né, é que através, hoje, né, a gente consegue ver, através da ótica, né, da palavra de Deus, a questão de Deus realmente, né, tá na palavra dele, ele faz cada um de nós de modo especial, único, e do propósito que a gente tem. Então, quando a gente está ali interrompendo, né, uma vida, a gente está interrompendo aquele propósito, né, que foi feito especificamente pra gente. Mas talvez as pessoas, né, que estão fazendo isso não têm essa revelação que a gente tem. Mas me indigna os médicos incentivarem. Exatamente. Então, por isso que a gente precisa cada vez mais, trazer, né, esse alinhamento, né, da ciência com a fé. Então, isso é realmente uma urgência, né, da gente desmistificar para ver o quanto que isso impacta, né, nas nossas ações diárias, em tudo isso. E também na questão do aborto. Sim. Né? Como que tu faz para lidar com esse assunto, para falar sobre esse assunto em ambientes que existem opiniões diversas? Porque o que eu vejo hoje, tá? São duas narrativas muito fortes, né? Que ficam brigando entre si, uma baseada na palavra, outra baseada no bem-estar da mãe, como se nós cristãos, que somos a favor da vida, a gente não estivesse cuidando da vida da mãe, por exemplo. Porque ela vai ser uma mãe traumatizada, porque pode ser que esse bebê tenha vindo de uma situação que a traumatizou e tudo mais. E não é verdade, a gente quer cuidar tanto do bebê quanto da mãe, né? Espiritualmente falando, mentalmente falando, né? Muitas igrejas têm apoio psicológico e estão preparadas. E acho até que a gente tem que trabalhar mais nessa área, porque se a gente briga tanto com essa causa, a gente precisa oferecer meios de ajudar essas mães a permanecerem, né, com a gravidez. Mas, assim, como que faz para tirar essa falácia? Como que faz para trazer esse assunto de uma forma mais harmônica, assim? Eu não tive uma experiência tão grande, né, de lidar com esse assunto. Como eu falei, não é exatamente a minha área de atuação. E também faz relativamente pouco tempo que eu me converti, que eu tenho tratado mais e abordado esse assunto. Então, não é algo que eu posso trazer assim, de uma experiência que eu tenho grande. Mas eu acho que eu iria sempre para a palavra, né, para quanto que a gente pode levar realmente, assim, de fazer com que a pessoa, né, tenha a sua própria revelação disso. Então, por que a gente defende, né, tanto isso? É porque realmente a gente está defendendo a vida. Né, a vida, a questão. Eu voltaria muito para a questão do propósito e de trazer essa consciência para as pessoas. Uma coisa é a gente falar, né, tratar o aborto por essa gestação, né, tá trazendo um risco para a vida da mãe.
Isso é uma coisa. Outra coisa é porque tratar como Tô sem dinheiro tô sem agora. dinheiro, ou não é o momento, ou banalizar a questão da vida, né, da gestação. Então, eu acho que o meu pensamento hoje é o posicionamento, né, o posicionamento firme, e também muito eu acho que uma questão muito importante, assim, que eu penso, é não só de levar, né, o conhecimento, a palavra, e sim também de dar o exemplo. Né, das pessoas verem, por que elas têm esse posicionamento tão forte? Né, por que elas têm essa convicção tão forte, baseada na Bíblia, numa palavra? Né? Eu acho que a gente dá muito para as pessoas, assim, através do nosso testemunho, através do nosso exemplo. Sendo Jesus, né? Sendo Jesus, exatamente. Então, eu iria, se eu tiver, assim, eu espero, né, que eu possa ajudar cada vez mais nesse sentido, né, e que a gente possa abordar cada vez mais esse assunto polêmico, né, mas sempre através, né, de levar a palavra, levar o nosso exemplo, para que a pessoa, de repente, a gente tenha de novo, né, batendo nessa tecla, por que a gente tem essa opinião formada, esse posicionamento tão firme hoje? Porque, de alguma forma, a gente teve uma revelação, né, do que aquilo é o certo. Aquilo nos transformou, de alguma forma. Então, é isso que eu vejo, né, que a gente precisa levar. E eu entendo que o exemplo, o testemunho, o acolhimento, a empatia, ela conta muito nessa hora também. Eu sou um pouco leiga no assunto, então pode ser que eu faça uma pergunta agora muito ridícula. Mas eu queria saber se em algum momento da tua vida acadêmica é abordado aonde começou a vida, assim, o ser humano, Nossa, né? eu ia perguntar essa. Tipo, eles falam de Adão e Eva, foram os primeiros seres humanos, ou tipo assim, sempre existiu os seres humanos, não tem como saber como começou. Eu não tive essa abordagem, tá, na minha formação, mas porque a minha formação é na área de ciências da saúde. Tá? Apesar, como eu mencionei, né, eu estudei numa faculdade católica, mas eu, particularmente, eu nunca tive esse tipo de abordagem em sala de aula. Eu também estudei na PUC do Rio Grande do Sul e eu nunca nem ouvi falar de Jesus, juro. Na faculdade. Mas aposto que na parede tinha o Jesus pregado, não tinha? Não, eu juro, eu nem... Agora eu tô falando, eu tive duas disciplinas, a religião, eles chamam de religião. Nossa, eu nem me lembrava. Se passou, eu também tava... Enfim. Então, do que eu ia perguntar, na verdade, é parecido, mas não é essa pergunta sobre a vida. Tu comentou ali que a vida, ela só surge quando o embrião se implanta no útero da mãe. Eu anotei aqui também! Tava no roteiro. Tá? Então, quer dizer que se eu fizer uma fertilização artificial e eu tiver, digamos, 5 embriões e eu implantar os outros 4, eles ainda não são vidas. Eles só serão vidas se eles forem implantados e virarem vidas. Vamos voltar um pouquinho. Tá. A vida, né, o desenvolvimento, ele começa no momento que existe o encontro do óvulo com o espermatozoide. Ali já existe o desenvolvimento. O embrião é uma vida. Ele já mesmo fora do corpo. Ele já porque ele está em desenvolvimento. O que a diferença é? Polêmico. Ainda não existe uma gestação. Mas já é uma vida. Mas ele já pode ser considerado uma vida, porque ali já existe, né? Já existe. Ele começa com uma célula, né? Começa depois com um aglomerado de células e começa a se dividir. Enquanto ele está se dividindo, ele está caminhando ali para chegar até o útero para se implantar. No momento que ele se implanta, existe uma gestação. Mas a partir do momento, né, que existe já essa fertilização que a gente chama, sim, já existe um desenvolvimento de uma vida. Então a gente pode considerar que sim, a vida começa a partir daquele momento já que o óvulo encontra o espermatozoide. Tá, vamos entrar no assunto então, Vamos né? lá. Já que começamos, vamos seguir ali. Só assunto leve hoje. IVF, que no Brasil é FIV. Minha primeira pergunta é: infertilidade é uma doença ou uma condição genética? Infertilidade é considerado uma doença. Tá? Ela é classificada como uma doença pela Organização Mundial de Saúde. Ela faz parte, inclusive, do CID,
né, que é o Cadastro Internacional de Doenças, ela não necessariamente é causada por um fator genético, né? É uma doença, na verdade, multifatorial, né? Uma condição. A gente pode dizer, né, que através de Eu estava nessa discussão com ela, porque na minha cabeça não era uma doença, e sim uma condição, Um resultado de uma doença. Uma consequência de algo que aconteceu na vida da pessoa, seja câncer, seja endometriose, seja ovário policístico, enfim, alguma condição que gerou uma infertilidade. Ela por si só é uma doença. Ela é classificada como uma doença, porque ela acaba impactando, né, na capacidade da mulher, do casal de gerar. Então, ela é classificada, né, como uma doença. Existe uma necessidade de fazer essa classificação, até por questões de processos mesmo, de tratamentos, né, questões de convênios, e para que a gente possa, né, ter uma classificação internacional, né, registros, dados, mas ela é causada por diversos fatores, né, pode ser causada por um ou mais fatores, condições, né, como tu falou, diferentes. Mas até tem casais que não conseguem descobrir o motivo, né? Aí, por si só, existe infertilidade ali que não há uma razão não causa por definida, trás. que não tem uma causa definida, explicada, que não se consegue explicar, mas o fato deles não conseguirem gerar já é classificado como infertilidade. Tá, então eu perguntei isso para poder fazer a segunda pergunta na tua opinião, IVF, FIV, é pecado? Porque existe também esse debate, né, no mundo cristão. A vida quem dá é Deus, né? Tá querendo ser Deus ali, colocar quando que vai ter filho e quando que não vai. Se Deus quisesse que tu tivesse filho, ele faria de forma natural. Qual a tua opinião sobre isso? A minha opinião, eu não considero a FIV pecado, tá? Eu sou, ao contrário, eu sou absolutamente a favor da FIV. Nós também. E eu creio, tá, que... De novo, eu vou voltar, eu já falei isso lá no início, mas Deus capacita pessoas, tá, para que a gente possa avançar na ciência, que a gente possa avançar. Agora, vamos falar aqui especificamente da FIV. Tá? A tecnologia vem avançando muito nos últimos anos. E eu acho isso maravilhoso. Assim, pessoas que não podem ter filhos por qualquer fator que seja, que causou infertilidade, hoje podem, né? Podem ter o seu bebê em casa, podem ter a sua família. E aí vamos entrar um pouquinho da questão, né, que Deus que dá a vida, a gente sabe, é só Deus quem tem o poder de dar a FIV, na verdade, é uma facilitadora, uma auxiliadora, porque vai colocar o embrião dentro do útero, mas não vai fazer o papel de dar a vida. Esse é o ponto. Uma coisa eu posso afirmar, tá? Por mais que uma pessoa tenha acesso ao melhor médico, a melhor clínica, a última, a tecnologia assim, de última geração, se Deus não quiser que aquela pessoa gere uma vida, isso não vai acontecer. Independente, ela pode cobrir todos os fatores, usar o melhor medicamento. Aquela fertilização, ela só vai dar certo se for da vontade de Deus. E então aí, ele continua sendo responsável sim. Porque é ele quem dá o sopro de vida. Tu pode fazer 20 vezes IVF. Se o Senhor não der o sopro de vida. Esse é o meu... Aí a questão que a gente volta a falar ali do embrião é... Se essa vida já é considerado, né, quando antes de estar gestando, o embrião ele já é considerado uma vida. Aí a gente vem com a questão de que a FIV coloca no útero e aí, né, Deus que dá a gestação ou não. Mas esse embrião, se ele já é uma vida, se a gente descartar, por exemplo, digamos que eu coloco e eu tenho um filho e aí os outros 4 eu descarto. Já é uma vida. Exato. Eu tô abortando. É considerado aborto? Ele não é considerado um aborto, porque o aborto é considerado uma interrupção da gravidez. Da gestação. Da gestação. Olha!
interessante. E quando há um embrião, Mas eu estaria mandando uma vida anyway. a gente eu não tenho uma polêmica. Não, mas é isso interessante que tu falou. Então, o aborto ele é uma interrupção da gestação, não da vida. Ele não é o aborto é considerado uma interrupção daquela gestação. Sim, existe uma vida ali, existe um ser, né, ele não está em desenvolvimento porque ele está, né, com o desenvolvimento dele parado, congelado, interrompido. Mas naquela condição, ele não existe um potencial de vida, porque ele está fora do útero, né? Ele só vai ter aquele potencial de desenvolvimento no momento que ele for implantado. Mas é algo também que existem algumas outras oportunidades, vamos dizer assim, né? Tu tem lá os teus embriões congelados, tu fez uma FIV, vamos dizer, fez a FIV, deu tudo certo, engravidou e ficou com 3, 4 embriões congelados. Existem algumas alternativas. Tu pode decidir mais pra frente ir lá e fazer mais uma implantação, uma tentativa. E é muito importante falar que são tentativas, porque não necessariamente vai dar certo, porque de novo a gente volta na questão de Deus. Então, e mesmo, exato, as chances, se a gente for olhar as taxas de sucesso por tentativa, às vezes a gente pensa assim, são muito altas. Não é tão alta assim. Né? Então, às vezes, vai colocar, dependendo da idade da mulher ali, vai transferir 1, 2 embriões, né? Então, a pessoa pode esperar para tentar de novo mais tarde, se ela quiser. Existem outras alternativas também hoje, né? Talvez não tão abordadas, mas de doação de embriões para pessoas que, por algum motivo, não conseguem ter o seu próprio embrião, ou por, digamos, ou falência ovariana, ou questões de, se for fator masculino, no espermatozoide. Então, pode ter também essa opção de doação. Eu também sei que eu estou entrando em temas mais polêmicos ainda. Doação para pesquisa, né? Se a gente avançou tanto hoje em dia na ciência, é porque alguém doou para pesquisa. Nossa, interessante, Então, existem também alternativas que a gente não para ali no descarte, né? No descarte. Então, eu acho que até a gente chegar na última, né, opção, que seria o descarte, tem um caminho aí pela frente. Às vezes você pensa, não quero mais, já não vou mais tentar, já tive meus filhos. Mas a pessoa pode mudar de ideia daqui a 10 anos. E a minha concepção também é que, assim, por mais que tu tenha falado que aquele embrião é uma vida, talvez ele entre no útero ali e ele não implante. Então, a gente nem saberia se realmente daria uma gestação. Então, tem muitos questionamentos, né, por trás disso. Eu já vi algumas mulheres falando que iam começar a fazer, né, o FIV, e um julgamento, assim, na volta do tipo, poxa, não permaneceu, não creu, né, que o Senhor faria de forma natural, como uma forma desmerecendo ali, né, o ato da pessoa, como se ela não tivesse tido fé o suficiente para permanecer, para ter a gravidez de forma natural. E durante o processo de uma amiga que estava fazendo isso, na verdade, uns anos atrás, eu comecei a orar por algumas mulheres, 4 mulheres, que eu conhecia que não estavam conseguindo ter filhos. 3 dessas mulheres vieram a ter filhos, todas através de IVF. E glória a Deus, eu me alegro demais. Eu creio que a medicina e a ciência são criadas pelo Senhor. Mas eu me peguei um dia orando e perguntando para o Senhor, Deus, nenhum me engravidou de forma natural, né? O Senhor não faz mais milagres assim, agora vai ser só através de IVF. O que é mais milagroso, né? Enfim, eu comecei a me questionar e a pensar, e eu lembro que eu fui constrangida pela diversidade de formas que Jesus curou. Porque uma mulher, ela precisou tocar nas vestes para ser curada. Mas o outro bastou escutar a voz do Senhor para ser curado. Então, a fé dela foi menor, que ela teve que ir lá tocar para ver se é real, porque eu só vou ser curada se eu tocar nele. E a do outro, a fé dele era muito maior, porque ao escutar ela... Então, assim, isso falou comigo. Eu entendi que não existe milagrinho e milagrão. A vida, por si só, ela é um milagre. Corta pra ela aqui! Corta pra ele! Que eu gostei. Muito, que tu acha? Eu acho tremendo isso.
E eu acho que é muito por aí. Deus, ele faz da maneira que ele quer fazer, né? Deus, ele vai... E se for pela FIV, é um milagre também. Se não for da vontade de Deus, não vai ser nem através da FIV. Então, de novo, a gente volta pro combo perfeito, né? Decidiu, vai fazer uma FIV, tem que ter fé também, sabe? É um milagre também, é um milagre da vida de qualquer forma, não vai ser um milagre menor, porque está sendo pela FIV. E sabe do que é muito legal também? Que a maioria dessas mulheres, elas acabam criando um relacionamento com Deus ainda maior através da FIV, durante o período de espera da FIV. Então, o que acontece? Às vezes, Deus está usando a questão da FIV para se aproximar, para criar esse relacionamento, porque ele sabia que aquele era o momento para fazer aquilo com aquela pessoa, entende? Por isso que, na verdade, a gente nunca vai entender os planos de Deus, mas talvez ele usou aquele momento para se aproximar. E o processo da FIV também, ele é um processo que requer, né? Ele ensina muito, ele requer muita fé. Então, a gente tem que pensar o que Deus também está querendo ensinar, né? Está querendo passar para aquela pessoa durante aquele processo, que não é um processo fácil, né? Então, eu creio assim no plano que ele tem para cada um. Então, ele vai agir de formas diferentes, né? Amém. E os bebês fora do corpo, fora do útero, o que tu pensa sobre isso? Não sei se você sabe que tá saindo umas notícias aí de inteligência artificial, umas notícias meio malucas, gente. Mas que os cientistas já estão analisando a possibilidade de fazer essa fertilização, mas ainda assim gerar a criança fora do útero, ou seja, num útero artificial. Existem algumas pesquisas iniciais, pesquisas em animais, né, que estão avançando para isso. São pesquisas preliminares ainda. Eu acho que, vamos dizer, uma linha de pesquisa. Acho que ainda tem que se avançar muito em relação a isso, mas é assim que começa. A gente começa sempre, né, de uma hipótese, de algo que vai ser testado, e isso vai avançando. Eu creio que se realmente conseguisse avançar, se a gente conseguir avançar com isso, é mais algo, né, que a gente pode lançar mão aí para facilitar para famílias que não têm, né? Pois é, porque a gente estava numa conversa antes. Porque assim, é meio assustador. É meio assustador. Aí algumas pessoas acham até que é demoníaco, porque não tá num ambiente familiar ali, que o homem tá querendo ser Deus, né, e criar humanidade sem precisar. Mas assim, eu creio que se uma possibilidade, né, se a ciência alcançar isso de fazer uma vida saudável, né, um ser humano se desenvolver, ter vida, crescer, ficar velho, ninguém pega Deus desprevenido. Não é assim, meu Deus, a galera descobriu a fórmula de fazer filho lá, e agora eles não são meus filhos. Ou então, não foi eu que criei eles. E agora tem um monte de gente no mundo que eu não tenho domínio. O que eu faço com essa galera? É que isso, como eu falei, assim, é uma linha de pesquisa. A gente tem que avançar muito ainda em relação a isso. Mas eu já procuro ver por um outro lado, por exemplo, tá? Crianças que nascem muito prematuras. Então, vamos tentar olhar por uma outra ótica, né? Então, crianças que nascem muito prematuras. Talvez isso possa ser uma tecnologia que venha ajudar nesse sentido, sabe? De ter um ambiente onde essa criança possa se desenvolver. Tira do útero humano e consegue colocar... Então, olha! Eu acho que, na minha opinião, ainda é um pouco cedo, né, pra gente falar de útero artificial. Eu acho que ainda tem muito, né, a se discutir, a avançar. E entra também a questão ética, entra a questão da fé. Então, é uma linha de pesquisa muito inicial. Mas eu, como pesquisadora, eu sempre gosto de olhar assim, por outra ótica, né? Assim, o quanto que isso vem realmente para ajudar, né? E eu gosto. Assim, o meu pensamento hoje é dessas crianças que nascem muito prematura, né? E aí daí pra frente o pensamento... É questão de tecnologia, porque a gente tá falando, porque assim, nos últimos tempos veio um monte de coisa, inclusive agora,
nessas últimas semanas saiu que a galera tá trocando cor de olho, de cirurgia. E a gente até tava conversando aqui, será que a gente pergunta pra ela? Antes Será que da Nori chegar, será que tem está mó no fogo essa mesa Então aqui. vamos lá, pode. A gente falou assim, será que tá no escopo da gente ficar falando sobre isso? Porque já aí vira estética, né? Mas assim, cara, trocar a cor do olho. Mas aí a gente entrou na questão, tá, mas a gente troca a cor de cabelo. Deus nos fez com uma cor de cabelo, a gente vai lá e troca. Tá trocando, mas Qual que é o limite? A qual linha que é o tênue? limite da ciência, exatamente? Existe limite da ciência. O céu é o limite ou pera lá? Eu acho que por isso que é sempre importante, dentro da ciência, a gente ter essa discussão, né, muito aberta, assim, qual é o limite? E por isso que a gente tem comitês, né, comitês de ética dentro de linhas, de áreas de pesquisa. Então, para fazer uma pesquisa hoje, no mundo todo, né, vamos primeiro, assim, para a parte de pesquisa. Isso precisa ser aprovado por um comitê de ética multidisciplinar, para que a gente possa, de fato, assim, ouvir pessoas de áreas diferentes e, inclusive, existem... isso não é mandatório, tá? Mas normalmente existem até pessoas ligadas à fé que fazem parte desses comitês, para que a gente possa realmente ter uma diversidade, uma representatividade dentro desse comitê. Interessante. Que legal. Sim. Trazer questões bíblicas Eu também, acho que essa né? questão que vocês trouxeram aí da mudança de cor do olho é uma questão muito mais estética, né? De um Uhum. procedimento que tem surgido na Europa. É. E tá tomando cada vez Viralizando. mais. É. Tá viralizando. Quem não quer ter mais um olhinho força. claro, não é mesmo? Ai, gente. Mas Eu passo. Ai, que tudo com olho claro. Os olhos tudo verde. eu não sei se eu tenho uma opinião formada sobre Ai. isso em si, né? Sobre a vida adulta já fazer certas mudanças que requer ciência. Mas O importante é a gente tá com a a identidade. gente tem como fazer alterações na gravidez, né? Eu já vi, parece, não sei, né, quão fundo é essa história, mas assim, já escutei gente falando que tem a opção de escolher o sexo do bebê. Bom, vamos lá. Será que a gente tem esse direito? Isso não... Quando fala da escolha do sexo do bebê, isso acontece. Poderia acontecer, né? É uma possibilidade. É quando se faz a fertilização in vitro e onde existe uma análise genética desses embriões. Quando que é feita essa análise genética? Quando, na verdade, ela pode ser feita sempre, né? Porque ela está buscando por doenças ou condições genéticas que possam interferir na implantação, na chance de implantação desse bebê no útero. Então, antes de implantar, se o médico, né, através desse exame, ele vê que essa criança tem uma condição genética, talvez ele vá optar já por nem fazer, porque aquilo pode ser incompatível com a vida, né, uma síndrome, por exemplo. E quando se faz esse exame, automaticamente, né, como a gente tem acesso aos genes, né, desse novo ser, a gente consegue ver, né, se ele é menino ou menina, através dos cromossomos. Mas isso não é permitido legalmente. Então, a gente não pode, até de uns anos para cá, quando vem o relatório dessa análise genética, não vem mais informado se é menino ou menina. Então vocês nem ficam, os pesquisadores nem ficam sabendo. Nem ficam A sabendo. galera do laboratório sabe. Se mas tiver isso- alguém isso filtrado lá. Ele não pode mais reportar, na verdade, o sexo do bebê. Porque daí aí já passou demais da... Isso, É justamente por isso. Como ela falou, aqui na Austrália é proibido. Não sei se há algum país que é liberado Eu escolher, mas aqui na Austrália é proibido. E no Brasil também. No Brasil Eu também. não tenho conhecimento se em algum Eu acho país que sim, de ser porque permitido. a pessoa que eu escutei falando tava falando que podia essa escolha. Há um Então, tempo atrás no Brasil também podia. Foi tá. de uns anos pra cá tá. que isso foi... too much, galera, passaram da Porque, linha. mas proibido. gera alguma... Porque o povo realmente fica muito... É porque essa questão de interferência sim, mesmo, né? de Interferência querer escolher isso. na criação. Na criação. Na criação, né? Então, eu acho que foi válida, na minha opinião, foi válida, porque isso acaba sendo uma escolha. Mas por quê? Né? Só por questão de gosto mesmo. Eu quero ter um menino, eu quero uma... Ou então eu já tenho um menino, É onde quero vai ter o uma nosso menina. egoísmo, né? Exatamente. Aí eu acho que entra a questão do limite.
que a gente Mas tava aborto não, falando. né? Aborto não é, não é o egoísmo. Anyway, não vou me estender nesse assunto. Mas assim, eu tava pesquisando sobre assuntos, né, da ciência da saúde e tal, e aí eu lembrei da novela O Clone. Que existe essa possibilidade de clonagem, né? Isso é real, só que ela tá proibida em muitos países. O que tu falaria sobre isso? Porque também é uma vida. É tão ruim assim criar um... Mas clone de pessoa, de animais, de... Dá pra fazer clone de pessoa, né? Dá pra fazer. Existe? Quer dizer, dá pra fazer de animal. De animal. Conseguiram fazer de animal, foi só que feito e depois interromperam isso, tipo assim, ó, Um beijo pra Dolly. É outro tema muito polêmico, eu acho que só por ter sido interrompido, né, também a Já gente tá já um entra red nessa questão flag do aí. limite, né, o red flag. Então, sempre na ciência é sempre uma linha, né, uma linha que a gente pode seguir. Se foi interrompido, mas gente... Até pra mim é Deus, too much. de repente, aconteceu de não dar certo, de alguma maneira, entende? Mas aí a gente entra também, quando a gente fala, clonar um ser humano, isso pode ser, né, too much, que nem a gente está falando. Mas a linha de pesquisa em si, ela pode vir para ajudar no tratamento de doenças. Por exemplo, o avanço dessa questão genética, né? O tratamento com porque se tu medicamentos criar de alta tecnologia. Então, assim, eu sempre vou puxar um pouco para essa parte, assim. Obviamente, né? Qual é a intenção de clonar um ser? Né? Mas eu creio, assim, que a linha de pesquisa, ela sempre vai ser válida, porque a gente está avançando, né, em outras questões que vão nos proporcionar aí qualidade de vida, medicamentos mais eficazes, né? Uma coisa que eu pensei, assim, minha teoria, né, da minha cabeça, de novo, baseado no nada. Vozes da minha cabeça. Poderia ser clonagem, porque a gente vê muitos casos de quando os pais, ele tem um filho com uma condição, eles fazem outro filho para talvez ser compatível e poder ajudar na doação de sangue, de órgãos e alguma coisa assim. Talvez tenha existido esse estudo por causa disso, né, para poder ajudar nesse processo, mas aí não seria ético com a segunda criança, a segunda vida que tá ali em prol de outra. Aí tem até um filme, né, da menininha lá que não queria mais doar pra irmã que tinha câncer. É verdade. É um tema super complexo, polêmico, mas a gente ainda tem muito para avançar nesse sentido. Mas é claro, antes de avançar, isso requer muita discussão. E aí entra de novo na importância da gente ter essa representatividade nos comitês de discussão, para a gente entender, né, até onde vai o nosso limite. Né, Deixando mais leve agora os temas abordados. Tu acha que se tu fizesse hoje em dia faculdade, mestrado, doutorado de novo, tu te posicionaria diferente em algumas disciplinas, por exemplo, ou em relação aos teus colegas? Sim, totalmente. Porque é aquilo que a palavra fala, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Exatamente. Então, hoje eu tenho uma visão totalmente diferente, né? Não que, como eu falei antes, eu sempre fui a favor da vida, né? Sempre tive um posicionamento, assim, sempre fui uma boa cidadã, me considerava. Mas hoje eu tenho essa revelação muito maior, né? E hoje eu tenho como argumentar. Então, em situações, talvez, onde hoje vendo, né? Eu me posicionei pouco, talvez eu me posicionaria de forma mais firme, né? Defenderia mais o que eu acredito. Então, sim, sem dúvida, eu me posicionaria diferente. Mas isso veio através primeiro, né, do que foi transformado dentro de mim. Né? Mas, sim, sem sombra de dúvidas, eu me posicionaria diferente em algumas situações. Sim. E se tiver algum jovem ou alguém que queira entrar na área aqui na Austrália, assim, tu falou que hoje tu trabalha, né? E até recente, porque tu tá aqui na Austrália há pouco tempo. Sim. Tu tem alguma dica de como fazer para trabalhar na área da saúde aqui na Austrália? Ou como que é esse mercado aqui na Austrália? Mais como um overview, assim? O mercado da área da saúde, da ciência, ele é sempre um mercado
que vai precisar de pessoas, né? Tá sempre precisando, porque a gente está sempre avançando, cada vez mais, né? Cada vez mais a gente precisa ir lançar mão de vamos falar assim um pouquinho, puxar mais para minha área, né? Que é desenvolvimento e testes de ensaios clínicos, né? Sempre é uma área que vai ter demanda. Então, e vai depender muito se a pessoa vai fazer a formação dela aqui, se vai querer revalidar um diploma aqui. No meu caso, eu não precisei fazer essa revalidação de diploma, porque eu não atuo, né, a minha formação, como eu mencionei no início, é enfermagem, mas eu não atuo como enfermeira, né, eu atuo na área de pesquisa, porque eu acabei indo para essa área, né, acadêmica, de pesquisadora. Mas, independente, se for formação aqui, formação no Brasil via revalidação de diploma, eu acho que vai em frente, né? A gente precisa, na ciência a gente precisa de pessoas de fé, pessoas cristãs, assim como na igreja a gente também precisa de ciência. Então, vamos demonstrar, né? Vamos desmistificar isso, elas não são inimigas e sim são coisas que coexistem. Me corrija se eu estiver errada, tá? Mas eu entendi, pesquisando sobre a saúde... Como é? Vida da saúde na ciência? Ciência da saúde. Ciência da saúde. Pesquisando sobre ciência da saúde. A ciência da saúde, ela estuda e analisa o corpo e a alma. Mas não a parte espiritual. Seria só esses dois? Ou ele não estuda espiritual, mas ele sabe que existe, só não engloba essa área? Quando a gente estuda, sem sombra de dúvidas, o corpo, né? A gente está na área das ciências, né? Sempre lidando com o corpo, com fatos, com dados, né? Tentando comprovar através de dados, né? Seja questões de doenças, tratamentos, como que a gente vai, né, oferecer uma condição de saúde melhor para a pessoa. Entra a questão da alma, porque a alma ela trata, né, dos sentimentos, do bem-estar das pessoas também. Isso também está relacionado à saúde. Creio que ainda deixa um pouco a desejar, vamos falar assim, ainda não é tão abordada a questão da espiritualidade, né, como a gente já mencionou aqui no início, mas é algo que para o futuro, quem sabe, né? Por isso, mais uma vez, que a gente precisa abordar mais, precisa de mais pessoas cristãs nesse meio, né? Porque a gente, na verdade, vamos falar de novo do combo, né? Se a gente tiver o combo, ao meu ver, melhor ainda, né? Vamos trazer cada vez mais essa uma coisa. perguntinha Vamos lá. Polêmica. É só mais uma, é a última. Já estamos encaminhando para o fim, né? Mas eu tenho só mais uma pergunta polêmica, porque tu falou algo no início que eu anotei aqui, que eu não podia deixar de falar sobre isso, que não estava no nosso script. Tu falou sobre alguns testes, né, que se fazem em humano. E aí, eu obviamente pensei em testes em animais, que hoje é super já proibido em alguns lugares, né? Ou as empresas deixam bem claro que não usam mais isso. Eu queria saber qual a tua opinião, porque eu, sinceramente, vou ser cancelada agora, mas eu não sei se é de todo ruim. Bom, testar. Precisa testar. Precisa testar. Se não for humano e não for animal, como testar? Como testar? Como testar? Bom, o teste em animal, ele continua acontecendo. E ele é uma fase necessária quando a gente vai pensar num desenvolvimento precoce de uma medicação, um tratamento. Então, ele continua acontecendo. Existe a questão de muitas empresas não estarem mais fazendo, mas aí vai para uma questão mais de empresa de cosmético, vamos pensar. Cosmético, estética, maquiagem. Não tanto saúde, exato. Né, mas na área da saúde, sim. Isso é necessário, porque para chegar na fase de testes em seres humanos, que é onde eu trabalho atualmente, o medicamento, ele já precisa estar numa fase onde, sabidamente, ele é seguro para esse teste.
né? Então, a gente não pode expor uma pessoa, né, a um risco alto de uma reação adversa, por exemplo. Então, tudo vai começar primeiro ali in vitro, laboratório, vai passar pelo teste em animais, né, normalmente camundongos, até ele chegar à fase de teste em humanos. Então, sim, é uma área necessária. E, assim, todas as pessoas que usam medicamento, seja para que for, dor de cabeça... Passou por lá antes. Passou por lá antes. Mas eu não sei se tu vai saber responder se engloba a tua área, né? Mas para tratamentos estéticos, fins estéticos, maquiagem, por exemplo, um shampoo. Tem como ser testado... Se não é testado em animal, sabe qual seria a possibilidade? Onde é testado isso? É testado? Como é que faz para testar, gente? Eu não tenho conhecimento na área. Eu creio que eles vão muito... Eu imagino, tá? Pensando... puxando assim pro meu lado, eu creio que deva ter uma fase in vitro, né, que é a parte do laboratório mesmo, onde eles tentam aproximar o máximo possível da condição que seria na pele, por exemplo, é o que eu imagino que aconteça. Mas quando a gente está falando de um tratamento cosmético e uma maquiagem, o risco é muito menor. Então, o risco que eles assumem de testar diretamente na pessoa e não ter passado por um animal, ele não pode ser comparável ao risco de um medicamento, né? Então, eu entendo que deva ser por esse caminho, assim, de passar pelo laboratório, dando tudo certo ali na parte de laboratório, já se assume um risco que não vai criar, né, uma reação importante no ser humano. Eu diria, posso estar enganada, mas eu diria que, na minha opinião, vai para essa área. A gente entrou nesse assunto e eu lembrei de algo que eu fiquei sabendo quando eu cheguei na Austrália, que algumas farmácias aqui, centros farmacêuticos, que criam medicamento químico, não sei bem como é, eles fazem testes aqui em humanos, né? E tu recebe para isso. Então, eu conheci alguns imigrantes que iam para lá fazer esses testes de medicamentos, e aí eram medicamentos diversos, né? Não sei quão grave era esses medicamentos, mas tinha uns que ficavam uma semana num hotel, aí além de eles ficarem uma semana com comida, com hospedagem, eles ainda recebiam uma grana bem alta, dependendo de qual era o tratamento. O que tu acha? Porque por um momento vocês matam precisando de dinheiro, não me cairia nada mal ficar uma semana num hotel recebendo $2.000, que é um valor meio alto, assim, pra fazer uns medicamentos. Eu até me inscrevi lá na época. Mas graças a Deus o Senhor me livrou, porque é meio... Se tu não tem nada... Eu posso falar assim, com bastante clareza desse assunto, porque eu sempre trabalhei com pesquisa, né? Trabalho atualmente em um centro de pesquisas aqui na Austrália. E existe, sim, uma remuneração para as pessoas que vão participar desses tratamentos. Eu não sei exatamente assim como foi essa experiência com os teus amigos, porque isso depende muito. O que essa pessoa recebe de remuneração, né? É a remuneração para ela tratar efeitos colaterais. Não é. Isso a gente precisa desmistificar também, porque é um custo, né? O valor é somente para cobrir alimentação, por exemplo, né? Que é o tempo que ele está indo ali, o transporte da ida até o centro de pesquisa, por exemplo, onde eu trabalho. Eu não sei exatamente como foi essa pesquisa que teu amigo Talvez te envolveu. Porque a pessoa tinha que ficar num lugar... Se isso demanda um pouco mais de tempo... Aí talvez ela ganhe uma remuneração pra ficar o dia todo lá disponível pra fazer... Sem trabalhar, no caso. Porque trabalhar. Tá. O que a gente fala, isso não é chamado de um pagamento, né? E sim um reembolso para que ele possa cobrir os custos dele naquele momento. E o tempo que a pessoa disponibilizou também. E o tempo que a pessoa disponibilizou. Eu não tenho conhecimento do valor de 2.000, mas assim, de toda a minha experiência, eu tenho... Também não vou falar o tempo para não, de novo, né, não falar a minha idade. Muitos anos de experiência na área de pesquisa, tanto no Brasil quanto na Austrália, e eu posso garantir que isso é regulamentado. Existe uma legislação muito restrita que rege tudo isso, assim, a questão do reembolso, a questão da pesquisa ser voluntária, isso tem que ser totalmente voluntário. As pessoas não... Às vezes a gente ouve assim, tá indo lá para ser cobaia. Não, na verdade a pessoa é uma pessoa voluntária, né? Isso é não só importante, como fundamental, né? Para que a gente possa ter acesso, para que
o medicamento que vai tratar, né, a doença, ou qualquer medicamento, esse que a gente usa no dia a dia, para que ele possa chegar lá na farmácia e estar disponível. Mas o ideal não seria testar isso com pessoas que já sofrem dessa dependendo doença do isso varia condição? muito da fase. Tu acha que não tem problema tomar um medicamento que tu não necessita? Isso, de novo, em relação à saúde. Depende da fase do medicamento. Existem fases que eles requerem testes em pessoas saudáveis. Tá? Okay. Existe. Mas é sempre numa pesquisa. E aí eu precisaria saber do detalhe para poder te dar uma resposta mais precisa. Não tem problema. Mas para te dar uma resposta assim mais precisa, eu teria que ter os detalhes. Mas depende da fase, tá? Para que a gente possa chegar até a pessoa que tem aquela condição. Mas sempre, voltei, o raciocínio que eu ia falar. Sempre vai ter a questão do risco-benefício. O benefício da pesquisa, ela sempre tem que ser maior do que o risco. Aí quando a gente fala assim do benefício individual, como da sociedade também. E sempre para uma pesquisa ela iniciar, né, para ela ser avaliada em seres humanos, ela vai precisar ser aprovada por um comitê de ética, onde tudo isso vai ser avaliado, né, a questão da exposição da pessoa, do risco de ter realmente algum efeito adverso. Pode ser que tenha, pode ser que tenha. Isso, na verdade, que está sendo avaliado, né, para que possa chegar na farmácia com o máximo de segurança, né, para a sociedade. Mas é outro assunto polêmico, mas eu amo falar desse assunto. Noris, eu tô impressionada com tanto de conhecimento que tu tem, que tu trouxe hoje aqui pra gente, assim. Eu acho que realmente é um dom que Deus te deu, é algo que tu ainda vai ajudar muita gente. Não te conhecia, assim, né, a tua história. E eu vi hoje como tu é também uma pessoa empática, apesar de tu falar que tu é super racional, né, tu estudar muito a questão da ciência, mas tu é uma pessoa extremamente empática também. E glória a Deus por isso, glória a Deus pela tua vida. A gente tá sendo muito beneficiado de te ter aqui hoje com a gente. Eu quero te agradecer pela tua participação. Foi maravilhoso, assim, tanto eu acho de conhecimento. Eu sou apaixonada, por isso estava louca para aprender e foi realmente, assim, um episódio muito rico. Muito obrigada. Não, eu que agradeço. Foi maravilhoso estar aqui com vocês hoje. E para finalizar, assim, acho que a gente trouxe muitos assuntos, muitos temas polêmicos. Eu tentei trazer a minha percepção. Claro que existem muitas outras, né? E eu vou também amar receber essas opiniões diferentes, feedback. Deixem nos comentários, pessoal. Tem muita coisa, né, que a gente pode abordar. Tomara que a gente tenha a oportunidade de falar mais, né, de falar de mais de quem outros sabe assuntos. não vem um episódio 2. À medida que vocês perguntarem aí, galera, pode ser Coloquem que no futuro os debates aí nos comentários. E gostaria de te pedir para tu orar pela questão da fé e da ciência, por todos os profissionais da saúde também, que hoje talvez se sentem perdidos ou que não tem. Se a gente puder realmente orar por eles, assim, rapidamente, para não ocupar mais o teu tempo. Vamos lá, com certeza. Glória a Deus. Vamos orar então. Senhor, muito obrigada, Senhor, por essa noite, por essa oportunidade de vir aqui falar mais sobre fé, sobre ciência, Pai. Que realmente a gente possa cada vez mais abordar esse assunto, desmistificar essa questão que fé e ciência são inimigas, porque, na verdade, elas coexistem. A gente precisa trazer cada vez mais, né, a fé para a ciência para a fé, e que os olhos sejam abertos das pessoas, Senhor, que a gente possa entender que, de fato, é o Senhor que nos dá o conhecimento, é o Senhor que nos habilita, que permite que a tecnologia, os tratamentos, tudo isso que a gente tem acesso hoje em dia, né, chegue para nós, Senhor. Nós cremos que isso é permitido através da sua vontade, é o Senhor que libera isso para a gente. Então, que cada vez mais pessoas tenham acesso, né, a essa revelação, que tenham realmente a consciência disso, né, do quão importante é a gente alinhar realmente, né, e ter a fé como aliado, né, no nosso dia a dia, que a gente venha a honrar também todo o conhecimento, tudo aquilo que o Senhor liberou nas nossas vidas e que cada vez mais pessoas sejam alcançadas. Lhe agradeço, Senhor.
muito obrigada mais uma vez por essa noite. E essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus dê sabedoria para os cientistas lá fora, né? Para que eles possam trazer mais e mais conhecimento e conhecer mais e mais a vida, que eu sei que o Senhor, ele é multiforme e ele criou um mundo extremamente criativo. Há muito ainda para se conhecer, então que o Senhor dê sabedoria para os cientistas, né? Amém. Mais uma vez, Noris, obrigada pela tua participação, por todo o teu conhecimento, por todos os anos de estudo que tu dedicou para isso, né? É graças a isso hoje que a gente pôde ter um papo tão cheio de conhecimento, né? Aquelas noites que tu estava estudando para fazer provas não foram em vão. Hoje, quem sabe, aí tá tirando dúvida de quem tá em casa, de quem fica na dúvida do que pode se fazer, do que não pode. E, obviamente, muito obrigada para minha grande amiga, que está sempre aqui do meu lado, me ajudando a fazer os podcasts. Esse episódio não seria a mesma coisa sem ti, amiga. E a nossa equipe maravilhosa, o Lucão, a Bia, o Cleiton e aos nossos pastores que acreditaram nesse projeto. Não se esqueçam de seguir, se vocês ainda não estão seguindo, o Tá Na Mesa _podcast no Instagram e também no YouTube. Toda semana nós temos episódios novos, com temas novos, então faz o subscribe aí e não perca nenhum episódio. A gente se vê no próximo. Tchau, tchau.